Bom, primeiramente sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o Arthur Ludwig, mexo com o mercado financeiro já há 5 anos. Aproveitando essa alta quase histórica da Selic, nada mais justo que começar o primeiro vídeo do canal falando sobre ela. Taxa Selic, o que é e como isso pode afetar diretamente os seus investimentos. Primeiramente, a taxa Selic é basicamente o principal instrumento de política monetária do governo. Então é basicamente um instrumento que o governo pode utilizar quase livremente para tentar conter os efeitos da inflação no país. Então, na medida que o IPCA sobe, a taxa Selic tende a subir também para tentar conter os níveis da inflação dentro aí de alguns fatores consideráveis aceitos pelo governo. O valor que estamos vendo hoje é a maior alta desde 2016 da Selic, então por isso que eu falei da alta quase histórica, maior valor desde 2016. E por que sobe, Por que a inflação acontece e por que a Selic sobe junto com ela? Nós temos aí uma série de fatores, porém temos 3 principais fatores nesse caso específico que estamos analisando, que seriam basicamente o aumento da base monetária do governo. Então é basicamente dinheiro sem lastro, são notas realmente que o governo imprime. Então quanto mais dinheiro livre correndo, o preço de todos os produtos tende a subir, porque nós temos mais dinheiro sem lastro circulando para o mesmo número de bens disponíveis aí para compra do cidadão. O segundo fator extremamente importante aí, são as commodities extremamente em alta, com alguns fatores internacionais preponderantes, principalmente como a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e agora mais recentemente os conflitos entre Taiwan e China, que causam subidas extremamente expressivas de praticamente todas as commodities. E a gente tem aí algumas para citar de destaque, como café, açúcar, trigo, petróleo, celulose, enfim, uma série de commodities subindo. Então, commodity tende a ditar o preço de algumas coisas, porque elas são materiais base para uma série de outras coisas. Então, commodities tendem a ditar um pouco o preço das coisas. Então, se elas sobem, elas tendem a levar junto com elas a inflação interna do país. Terceiro fator aí, último, porém não menos importante, é a capacidade de produção do país, que ela não aumentou na medida que a demanda subiu. Então a gente teve uma subida da demanda maior do que a capacidade de produção do país. Isso afeta diretamente o preço, onde a gente tem uma demanda maior com uma oferta menor, então o preço de tudo tende a subir. E como a subida da inflação e da Selic afetam diretamente os seus investimentos? Bom, a gente tem um cenário de maior inflação, maior preço de tudo, dos produtos de um modo geral. Então a gente tende a ver a pessoa física, o cidadão, se resguardando um pouco mais. Então as pessoas tendem a gastar menos, apesar do brasileiro gostar de gastar. Então a gente tem pessoas tendendo a gastar menos, se resguardar um pouco mais, tender a ir para outras formas mais seguras de rentabilidade, protegendo aí o seu patrimônio, o seu capital. Então a gente tem alguns setores que são mais afetados do que outros, como por exemplo varejo, porque as pessoas realmente tendem a comprar menos, não que elas parem de comprar, mas elas vão comprar com uma frequência menor, um volume menor do que em um momento de economia mais aquecida, uma economia com inflação mais baixa. Um outro setor que acaba sendo altamente afetado pela alta da inflação é a parte de construção civil, uma vez que imóvel no Brasil é extremamente caro e tudo que a gente for comprar nesse país a gente tem que comprar financiado, taxa de juros lá em cima, o financiamento acaba se tornando mais caro, com isso acaba sendo menos atrativo para as pessoas. Então, de um modo geral, o mercado de construção civil acaba esfriando bastante com a subida da inflação. A gente tem até um gráfico interessante de mostrar, que mostra realmente que a cada subida, a cada ciclo de subida da Selic, a gente tem uma queda do índice imobiliário brasileiro. Então a gente pode ver que a relação entre os dois é inversamente proporcional. Na medida que a Selic sobe, a gente vê que o índice imobiliário desce. O setor que acaba sendo beneficiado pela subida da taxa de juros são os bancos, Os bancos acabam ganhando mais porque o spread dos bancos acaba subindo, porque o banco realmente ganha dinheiro com o seu spread, Poderia entrar em mais detalhes do que é o spread, porém a gente vai deixar isso para outro vídeo.
Mas à medida que a taxa de juros sobe, o spread bancário acaba subindo também. Com isso eles acabam ganhando mais. Então é comum ver um aquecimento de tudo que é relacionado a bancos, né? Tudo que é movimentação bancária. Então, lucros bancários acabam subindo e tudo isso movido pela alta da taxa básica de juros. Seguradoras acabam ganhando mais, né? Porque todo o dinheiro que a seguradora tem guardado para retornar ao cliente em caso de uma necessidade de pagamento, né, de sinistro, enfim, qualquer coisa relacionada, esse dinheiro está todo investido. Então, na medida que a taxa de juros sobe, tudo que é investimento baseado nessa taxa de juros acaba subindo junto, né? Então, seguradoras tendem a ganhar mais também em períodos de alta de juros. De um modo geral, como eu falei antes, o setor bancário acaba ficando beneficiado. Porém, as taxas bancárias sobem junto com a taxa básica de juros, isso acaba ocasionando aí uma precificação, né, um aumento do preço de crédito, o crédito acaba ficando mais caro, então tudo que é financiamento, né, o volume de financiamentos acaba caindo justamente por causa desse aumento do preço do crédito. Então, de um modo geral, as empresas contratam menos e aí é um efeito cascata, né? Um efeito dominó que acaba esfriando a economia, acaba deixando a economia um pouco mais lenta, o consumidor consome menos, e isso tudo acaba acarretando essa série de fatores que eu acabei mencionando antes. Com isso a gente acaba vendo também alguns movimentos, né, em relação, por exemplo, a fundos de ações. Hoje a gente tem fundos de ações reduzindo as suas posições em ações e indo para outras soluções um pouco mais seguras, como renda fixa e outras aplicações que realmente possam se beneficiar dessa taxa de juros mais alta. Com isso, a gente vê uma queda, né, no volume de captação desses fundos de ação, justamente para migrar à renda fixa. Então, de um modo geral, a gente vê que o brasileiro tende a preferir uma solução mais segura, uma solução com menos risco, ele sacrifica a rentabilidade em troca, né, de diminuir seu risco. Então é um público bastante conservador de um modo geral. É isso que a gente vê em cenário de inflação alta. Bom, algumas aplicações acabam se beneficiando, né, com esse aumento da taxa Selic. Por exemplo, o próprio Tesouro Selic, né? Lembrando que nada do que é falado aqui é uma recomendação financeira, é tão somente um vídeo em caráter educacional, para passar um pouco de informação, uma informação válida, né, com relação ao mercado financeiro. Porém, algumas aplicações acabam se beneficiando, né, dessa alta de juros, da taxa básica de juros, como por exemplo o Tesouro Selic, onde a gente tem hoje o Tesouro Selic com vencimento em 2025, por exemplo, com a taxa sendo Selic mais 0,096% ao ano, o que dá um resultado anual de 13,85% ao ano, o que é um valor bastante expressivo, né, quase 14% ao ano. E o Tesouro Selic 2027 sendo Selic mais 0,176% ao ano, que dá aí 13,92% ao ano. Lembrando que essa taxa ela é variável na medida que a Selic varia, então estamos chegando agora num platô da Selic, onde é previsto que ela se estabilize, pelo menos a princípio, né, que ela se mantenha estável aí pelos próximos meses, por volta dos 13 ponto alguma coisa por cento que ela já está, e depois de um tempo, naturalmente, ela vai voltar a cair, porque a gente tem um recuo da inflação, consequentemente vamos ter um recuo da taxa Selic. Quando isso vai acontecer é difícil dizer, por isso devemos continuar acompanhando as atas do Copom, né, onde a gente tem a cada 45 dias uma nova notícia, se a taxa Selic sobe, desce, se mantém no patamar atual, e para onde isso poderá nos guiar em termos de investimentos. De um modo geral, como foi mencionado antes, tudo funciona na base de ciclos, né? Então a gente tem ciclos de alta da Selic, trazendo ciclos de baixa para varejo, maiores lucros para bancos e seguradoras. Isso tudo nos mostra, né, a necessidade, o real benefício de diversificar o portfólio, né? Então não estar diretamente dependente somente de um
de um tipo de ativo, estar diretamente ligado somente a um setor específico, a importância de diversificar. Porque quando um setor baixa, o outro tende a subir. Normalmente setores opostos, né, trabalham realmente de forma oposta. Então a gente tem tudo que custa dinheiro ao contribuinte reduzindo na medida que o contribuinte tem menos dinheiro disponível para gastar, e opções mais seguras que resguardam o contribuinte subindo nesses períodos onde ele tende a ser menos agressivo em seus investimentos, né? Então tá aí taxa Selic, uma pincelada rápida, né, do que ela representa e o que ela pode afetar em seus investimentos. Se você achar que alguma informação desse vídeo foi válida para você de alguma forma, não esqueça de deixar um like, ajuda bastante o canal, principalmente agora no seu começo. Se inscreva para acompanhar essa jornada junto com a gente, e é isso aí, até semana que vem.